finalmente uma partida com uma precisão minimamente decente. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário, vamos ver contra quem vamos tentar fazer um bom jogo hoje contra o Hippotamer do Canadá ali, 1103, estamos com as peças brancas, vamos começar aqui com peão do rei em E4, ele tem 1103 de rating aqui, a gente com 1080 de rating, ele começou com a defesa siciliana, vamos seguir o nosso desenvolvimento do nosso cavalo, e aqui, ó, vamos ver o que podemos fazer, né? Tentando aí fazer mais um bom jogo, uma boa partida, ou a primeira de boas partidas aí dos últimos tempos. A gente pode seguir desenvolvendo nosso bispo, já pensar, impressionar a casa de F7 dele ali. Ele já defendeu. E aqui a gente vai talvez pensar aqui já em defender, uma ruptura no centro, trazer o cavalo para o lado do rei talvez ali. Jogando contra uma defesa siciliana aí. Legal. Ok, ele atacou ali. Ele atacou já o nosso centro. Capturar aqui. Capturar de volta. Só vou recuar o nosso bispo por enquanto, deixando ele nessa diagonal aqui. E pensando aí, de repente, em fazer já um roque. Talvez desenvolver aqui nossa torre também. Ele tá vindo com tudo, tá jogando bem rápido aqui o nosso adversário. Vamos trazer essa torre. Pensar em trazer também um peão mais no centro aqui agora. Ele simplesmente bloqueou. Trazer esse peão para tentar de repente trazer o nosso bispo ali na casa de G5. Pressionar um pouco mais esse cavalo dele. Ainda não sabemos se ele quer fazer o roque, o grande roque. Mas a princípio o roque, né? Faria mais sentido neste momento mesmo. Beleza. Aqui, tá pressionando aqui. Pode vir pra cá. Peão de H3, ali em H3, dando uma casa de escape pro rei. Por enquanto está protegida pelo bispo dele, então não é bem uma casa de escape ainda. E também evitando possíveis pulos do cavalo ali para a casa de G4. E ele desenvolveu o cavalo, atacando aqui esse peão, também está protegido. Vou continuar desenvolvendo o nosso bispo, aqui trazendo as peças para o jogo agora um pouquinho mais. Ele questionou ali o nosso bispo. Eu não quero fazer uma troca ainda, quero tentar manter um pouco mais o par de bispos aqui. Ele seguiu atacando. E agora o que a gente pode fazer aqui? Talvez capturar aqui e pensar em ir para uma... algo nesse sentido, né? Vamos ver aqui. Capturar aqui, também atacar o bispo dele. Se ele capturar, a gente captura o bispo dele aqui de volta. E pode só recuar, mas daí se ele tirar esse bispo, a gente também consegue sair com o nosso aqui. Ok. Agora a gente consegue sair com o nosso bispo aqui. Ele está atacando aqui forte. Ele recuou. Eu acho que agora a gente poderia talvez pensar em fazer algumas trocas. Vamos pensar aqui. Capturamos, ele capturou de volta. Já desenvolve a dama dele, né? Pensar em trazer. O cavalo deveria estar aqui, talvez, já agora, para esse bicho estar protegido. Acho que eu vou trocar para simplificar, talvez, aqui. Ele vai trazer a dama dele já vai ficar aqui. Vamos trocar, por enquanto.
Vou avançar um pouco mais a nossa dama, talvez aqui para casa de D3. Pensar que pode fazer aqui. Tá protegido 2 vezes. Pode vir pra cá, a gente captura. Pensar talvez em trazer um bispo pra cá. Agora também... Ele ofereceu um empate aqui. Eu não vou aceitar agora ainda. Vamos ver até onde vai esse jogo. O empate dá 1 ponto pra gente, uma vitória dá 9 e uma derrota dá 7 pontos. Será que foi um golpinho psicológico dele aí? Um empate. Aqui atacando já. Seguir desenvolvendo o nosso cavalo aqui. Conectando as 2 torres também. Se ele capturar aqui, a gente captura de volta. Se ele capturar a torre, a gente captura com a nossa outra torre aqui também, daí na sequência. A ideia talvez seja trazer o bispo aqui para casa de C2. A gente pensar em fazer já... Pensar num ataque mais forte aqui na ala do rei, algo nesse sentido ali. A gente só tem que dar um jeito de nos livrarmos. Vamos fazer assim, então. Aqui. Próximo cavalo aqui, atacando o cavalo dele. E a torre, e a dama. Ele pode simplesmente capturar, né? Vamos ver aqui. Como a gente pode se livrar desse cavalo dele ali? Pulando aqui. Ele pula. De captura. Mas ele não é obrigado a capturar, né? Então aqui a gente vai acabar perdendo, trocando uma torre e acho que ali não é uma boa, então a gente tá... Pula aqui o cavalo para E4, ele captura. Poderia capturar, né? Se ele capturar com isso aqui, a gente simplesmente toma. Ele captura com o cavalo, a gente captura com a nossa torre. Se ele capturar, a gente captura aqui. Senão a gente avança com a torre. Traz a dama para cá, cheque. Ele pode correr com o rei para cá. Cheque. A gente capturaria a outra torre dele também. Isso aqui não finaliza a partida, né? Um monte de setinha aí pra nada na tela. Que outras maneiras nós temos aqui? Bom, a gente só avançar aqui, ele simplesmente captura agora, né? Então essa possibilidade não existe ali. Tá, acho que eu vou fazer essa sequência aqui. Capturar, ele captura aqui, captura aqui. Ele não deve capturar aqui, né? Capturar nossa torre se a gente capturar ela de volta. Porque ele vai estar perdendo uma dama aqui. E daí eu acho que essa aqui não seria vantagem para ele. Tá, captura ali, a gente captura com a torre. Beleza. Agora a gente vem com um cheque aqui e captura o bispo dele, né? Cheque aqui. Ele vai ter que capturar lá e a gente captura agora o bispo dele aqui. E devemos estar com material a mais aqui. Beleza? 3 pontinhos de material a mais. Seguindo aquelas ideias, agora talvez a gente tente simplificar. Ele abandonou, galera. Abandonou nossa partida e conseguimos, com isso, mais uma vitória. Chegando a 1089 pontos. Vamos ver como é que foi essa partida. Foi uma partida mais curta, talvez uma precisão mais alta, talvez uma precisão mais baixa. Bora pra revisão pra ver ali como é que foi então. Show de bola, galera! Vamos começar aqui a nossa avaliação, então. Jogamos com 93,5% de precisão, finalmente uma precisão legal. Foi uma partida um pouquinho mais curta, isso também contribuiu, é verdade, mas pelo menos conseguimos uma precisão bem legal e acima dos 90%. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Não cometemos nenhuma gafe, nenhuma chance perdida, nenhum erro na partida, nenhuma imprecisão nessa partida. 6 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário jogou aí com 82,9% de precisão, também não foi uma precisão muito baixa. Cometeu uma gafe durante a partida, nenhuma chance perdida, um erro e jogou 9 dos melhores lances aí também. Então, olhando o gráfico aqui, foi um jogo bem parelho durante quase a maior parte. Ele teve um
pouquinho de vantagem aqui durante um período, depois a gente recuperou essa vantagem, até que ele cometeu provavelmente aquela gafe dele ali, que foi onde ele acabou entregando um bispo mais no final do jogo e a gente conseguiu então capturar aquele bispo e ter uma peça a mais de graça, um material a mais, né, uma qualidade a mais aí na partida. E olhando aqui a estimativa de força, de rating para essa partida, né? Jogamos com 1.800, acho que foi o nosso maior rating que a gente já jogou aqui. E o nosso adversário jogou com 1.400 aí. Os dois, então, jogaram acima dos seus ratings. Foi um jogo bem bom aí. Nossa abertura foi com 92,5% de precisão. Meio de jogo foi com 95,1% de precisão. Acho que também foi um dos melhores meios de jogo que a gente já fez. O nosso adversário jogou na abertura com 90,6% de precisão e o meio de jogo dele foi com 67,4%, foi onde a gente conseguiu dominar aí um pouquinho mais essa partida. E vamos no lance a lance, ela foi bem curtinha, só para ver aqui como é que foi. A gente começou com o peão do rei E4, ele começou com o peão ali em C5, defesa siciliana. A gente seguiu desenvolvendo nosso cavalo ali para F3 e ele trouxe o peão dele ali para D6 também. Até que todos os lances de livros, a gente desenvolveu o nosso bispo ali para casa de C4 e ele desenvolveu o peão do rei dele ali para casa de E6. A gente trouxe o nosso peão aqui em C3 com a ideia de já tentar no futuro romper o centro. Ele foi mais rápido, atacou o nosso centro ali, a gente fez as trocas e recuou o nosso bispo. Aqui foi um bom lance, o melhor lance a gente já ter ido para cima dele ao invés de ter recuado esse bispo, com a ideia de dar um cheque e já de repente forçar algumas trocas, forçar algum movimento de peças dele. Ele seguiu desenvolvendo aqui o cavalo dele em F6, a gente desenvolveu, fez o nosso roque que botou o rei em segurança, principalmente agora já tentando aproveitar um pouquinho dessa coluna E aberta aqui na frente do rei dele, né? Ele desenvolveu o bispo dele, a gente fez um roque, deu um cheque aqui nele, ele protegeu com o bispo de casas claras e a gente desenvolveu o nosso peão aqui central da coluna D para dar um pouco mais de liberdade para o nosso bispo de casas escuras conseguir jogar e também começar a dar um pouquinho mais de abertura para a dama, se necessário, para o cavalo. Todas essas peças do lado da dama ainda não tinham sido desenvolvidas. Ele fez o roque também, botou o rei dele em segurança, a gente desenvolveu nosso peão em H3, dando uma casa de fuga no futuro para o rei, caso necessário, por enquanto ela está coberta aqui pelo bispo de casas escuras dele, e também tentando evitar um pulo do cavalo aqui para a casa de G4. Ele seguiu desenvolvendo o outro cavalo dele ali para C6, a gente desenvolveu o nosso bispo com um tempo sobre o cavalo dele, que agora está cravado com a dama dele ali também. Nosso bispo então para a casa de G5. Ele desenvolveu o peão dele em H6, atacando o nosso bispo, a gente só recuou o nosso bispo aqui. Para a casa de H4, saindo desse ataque. Segundo os computadores aqui, a melhor jogada seria ter já atacado o peão dele ali da casa de C5. Aqui ele ficou com um pouco de vantagem, foi quando ele conseguiu assumir um pouquinho de vantagem do jogo, ele está com 0,41 pontos de vantagem, segundo a avaliação dos computadores aí, né? Ele então atacou o nosso bispo, então aqui a gente estava com o bispo meio preso, a gente não tem muita possibilidade de fuga aqui. Caso a gente recue aqui para a casa de G3, ele está atacando com um outro bispo, pode fazer uma troca, a gente capturaria de volta e começa a enfraquecer. Tem peões dobrados aqui na ala do rei. Por esse motivo, a gente decidiu atacar o bispo dele. Então, caso ele capture aqui, a gente capturaria de volta, manteria pelo menos a estrutura de peões aqui, acabaria perdendo um peão depois. E se ele recuar e capturar primeiro o nosso peão aqui, a gente consegue escapar daí sim com o nosso bispo. Foi o que aconteceu, ele capturou então o nosso peão ali na casa de C5 e a gente recuou com o nosso bispo aqui para a casa de G3. Segundo os computadores, a melhor jogada aqui seria ter capturado esse peão com o cavalo, fazer uma troca. Se ele captura de volta, a gente captura e deixa essa ala do rei muito mais fraca, sem peões protegendo essas duas colunas aqui, a coluna G e a coluna H. Ele recuou com o bispo dele de volta lá, a gente fez a troca, ele capturou de volta e aqui a gente desenvolveu a nossa dama para a casa de D3, com a ideia de já trazer também o bispo depois aqui na sequência para C2, para a gente fazer essa bateria, talvez já pensando em uma possibilidade de checkmate ali, se a gente conseguir se livrar desse cavalo que está protegendo a casa aqui de H7. Ele trouxe a torre dele ali para a mesma coluna do bispo, a gente trouxe o nosso cavalo, desenvolveu ele com a ideia de a gente conseguir talvez cobrir aqui se necessário, mas também começar a trazer o cavalo um pouco mais para o lado do rei ou algo nesse sentido para tentar fazer um ataque mais forte ali. Ele desenvolveu o peão dele da casa de A6 e aqui a gente desenvolveu o nosso bispo agora sim para a casa de C2, botando esta bateria de dama e bispo nessa diagonal já com uma possibilidade de cheque e por enquanto protegido pelo cavalo, mas no futuro uma possibilidade de cheque
talvez com um ataque bem forte ali. Ele desenvolveu o outro peão dele na casa de B5 e a gente trouxe o nosso cavalo com a ideia de fazer algumas trocas aqui, né? Caso ele capturasse com o cavalo, a gente poderia capturar de volta com a nossa torre aqui, também colocar a nossa torre um pouco mais para o jogo. E caso ele capturasse com o peão dele aqui, nosso cavalo, a gente estaria atacando a dama dele, também não seria uma boa jogada. Mesma coisa na sequência, ele capturando com o cavalo, a gente com a torre. Se ele capturasse com o peão, a gente estaria capturando esta dama dele aqui. Então ele capturou com o cavalo, a gente capturou com a torre. Aqui foi o nosso lance excelente da partida. Aqui ele não pode capturar, então, com esse bispo, né? Aliás, com esse peão dele aqui, porque está sendo atacado com a torre. Então ele preferiu ir com o bispo dele atacar a nossa torre, tentando forçar aqui uma troca de torre, né? Conseguir capturar essa torre que agora está cravada por conta dessa dama, mas o que talvez ele não tenha considerado na partida é que a gente pode sair com um cheque aqui e acabar capturando uma peça a mais, esse bispo que está atacando, que foi exatamente o que a gente fez na partida. A gente capturou aqui com um cheque, nossa dama está atacada assim, mas primeiro ele tem que lidar com essa situação de se livrar desse cheque ali. Ele capturou então com a torre dele e a gente aqui só capturou com o bispo dele aqui já com material a mais, pensando numa simplificação de partida. Ainda tinha bastante tempo no relógio para os dois, mas aqui a gente já ficou bem melhor que ele. Na partida, a avaliação aqui já estava com 5.4 pontos de vantagem para a gente. E com isso aí o nosso adversário acabou abandonando, né? Decidiu abandonar e conseguimos fazer aí pela primeira vez nos últimos tempos uma boa partida, uma partida realmente boa aí com uma boa precisão. Foram só 22, 23 lances ali, né? Então foi bem pouco, por isso até a precisão um pouco mais alta, mas eu acho que o desenvolvimento em si das peças foi bem legal. Teve vários momentos que a gente fez bons lances e não ali os melhores ou lances ótimos, então também tem que tomar talvez um pouquinho mais de cuidado aqui, principalmente quando a gente estava pensando num ataque aqui, tentar se livrar daquele ataque do bispo. A gente poderia já ter aproveitado para abrir um pouquinho mais essa ala do rei aqui para possibilitar um ataque maior para as nossas peças ali também. Mas foi uma boa partida, uma partida bem legal. Finalmente chegamos mais perto aí do nosso objetivo de conseguir, passando um avião aqui, ó, de conseguir fazer boas partidas. Essa aqui foi uma boa partida e com isso também nos aproximamos um pouquinho mais dos 1100 ali, chegando aos 1089 pontos de rating, um pouquinho mais próximo dessa meta secundária de avançar o rating, mas sim primeiro fazer as boas partidas, né? Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.